Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui, na sua santa e poderosa presença. Dou glória a Deus, aleluia, louvado e agradecido o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para sempre seja louvado, adorado, glorificado, exaltado por mim, por você, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar adorando o Senhor nesta manhã de bênção, de vitória, com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. E você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar meditando em Marcos, o seu capítulo 12, versículo 32. Marcos 12, versículo 32, a palavra do Senhor diz assim: Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Amém? Nós vemos aqui um escriba. Ele chegou ali aonde Jesus estava com os seus discípulos, aleluia, discutindo ali sobre o amor, sobre o grande mandamento, um dos maiores mandamentos. Aleluia, glória a Deus. E nós sabemos que o principal dos mandamentos é amar a Deus. Primeiro, eu e você, nós devemos amar a Deus como o único Senhor, como nosso único Senhor. O segundo é amar, pois o Senhor Deus, de todo o meu coração e de todo com toda a minha alma e com todo o meu entendimento e com toda a minha força. Aleluia. Esse é o primeiro mandamento. O principal mandamento. Aleluia. Amar, pois, o Senhor Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. O segundo, amar o próximo, o nosso próximo, como a nós mesmos. Não há outro mandamento maior do que este. Amém? Glória a Deus. E estava tendo essa discussão ali sobre o grande, o maior mandamento, quando chega um escriba e pergunta para o Senhor qual é o maior mandamento. O Senhor fala qual que é o primeiro, é amar o Senhor nosso Deus, e o segundo, amar o próximo. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 32 nós vemos esse escriba. Escriba eram homens, aleluia, que sabia ler na época e que sabia escrever. E isso era uma coisa rara, porque não eram todos que sabiam ler e que sabiam escrever. Aleluia, glória a Deus. Disse-lhe o escriba, versículo 32 do capítulo 12 de Marcos. Disse-lhe o escriba para Jesus. O escriba disse para Jesus: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. Aleluia. Quem é o único Senhor? Deus, Criador do céu e da terra, Deus do universo. Ele é o único Deus, o único Senhor, e não há outro. Aqui nós vemos o escriba afirmando isso.
Muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento e de toda força e amar também o próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Aleluia. Vendo Jesus que ele havia respondido com sabedoria, declarou: não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava então interrogar Jesus. Jesus estava sendo interrogado. Aleluia. E quando aquele escriba, aleluia, responde ao Senhor com sabedoria sobre o maior mandamento, aleluia, o Senhor então diz para ele: você está certo, respondeu com sabedoria, e o reino de Deus não está longe de você. Não está longe, você não está longe do reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Por isso é importante conhecer as Escrituras, para que nós, diante de um discurso, aleluia, glória a Deus, nós venhamos saber responder com sabedoria, com verdade, e não com mentira, e não com engano, e não com enrolação. Quem lê Bíblia, quem conhece Bíblia, quem lê Bíblia conhece Bíblia. Quem lê Bíblia, que é a palavra de Deus, adquire conhecimento e sabedoria. E no momento desse aqui, de discurso, aleluia, esse escriba respondeu com sabedoria e ouviu de Jesus que ele não estava longe do reino de Deus. Aleluia. Conhecer a Escritura Sagrada, conhecer a Bíblia, conhecer Deus através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada nos leva a conhecer Deus, conhecer a verdade, ser liberto pela verdade, de toda mentira, de todo engano, de toda heresia. Conhecer Deus, conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, aleluia, nos aproxima do reino de Deus. Aleluia, nos aproxima da salvação que é Jesus Cristo. Esse escriba, homem inteligente, homem letrado, aleluia, glória a Deus, homem requisitado, porque era raro uma pessoa saber ler e escrever, então ele era muito requisitado em muitos lugares, aleluia, glória a Deus, até as histórias de Faraó, aleluia, ali no Egito, eles contavam, aleluia, eles contavam, eles escreviam, aleluia, glória a Deus. Esse escriba, ele conhecia o Torá, aleluia, ele conhecia as Escrituras Sagradas, aleluia, glória a Deus. E ele então, nesse discurso, diante de Jesus, aleluia, dos seus discípulos e de numerosa multidão do povo que ali se encontrava, ele não passou vergonha, ele não foi envergonhado. Por quê? Porque ele conhecia, aleluia, glória a Deus, e ele soube responder com sabedoria. Quem lê Bíblia, aleluia, quem estuda a palavra de Deus, quem reflita na palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, aleluia, não passa vergonha, responde com sabedoria.
Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Sabe se portar em um discurso. Aleluia, glória a Deus. Por isso, maná do céu, pão quentinho de hoje, para mim e para você, tira tempo para ler Bíblia. Tira tempo para estudar a palavra de Deus. Se você não tem Bíblia, procura uma loja e vai comprar a sua Bíblia sagrada. E tendo ela em casa, não deixa ela de enfeite na estante. Não deixa ela de enfeite na escrivaninha do quarto. Não deixa ela enfeitando aberta em cima da sua cama, não. Mas use ela, faça bom uso. Leia. Se você não entender, peça a ajuda do Espírito Santo de Deus. Convide o Espírito Santo de Deus para assentar com você diante da mesa. Aleluia. E ler a Bíblia com você. E explicar a Bíblia para você. E você vai passar a entender. Vai passar a compreender. Aleluia. E no momento de discurso, aleluia, você vai saber responder com sabedoria. Por quê? Porque você vai conhecer. Aleluia. Você vai conhecer. Esse escriba conhecia, disse-lhe o escriba, um homem letrado, um homem inteligente. Aleluia. Um homem que sabia ler e escrever. Disse com sabedoria. Muito bem. Esse homem, ele não ficava só lendo livros, não. Ele lia também o Torá. Ele lia também as escrituras. Aleluia, glória a Deus. Disse-lhe o escriba. Muito bem, mestre. O escriba falando com Jesus. Logo ele já o adorou, chamando ele de mestre, declarando que ele era o seu mestre, o mestre do escriba letrado. Aleluia. Muito bem, mestre. E com verdade, esse escriba aprendeu com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Teve Jesus como seu mestre. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, Deus, ele é o único Senhor, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento e toda força, e amar ao próximo também como a si mesmo, excede a todo o holocausto, o sacrifício. Aleluia. Vendo Jesus viu que ele havia respondido com sabedoria. Aleluia. Jesus então declarou: não está longe do reino de Deus. Você que lê a Bíblia Sagrada, e lendo a Bíblia você conhece, tem conhecimento, não está longe, você não está longe do reino de Deus. Você não está longe da salvação em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.